eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a educação está sendo afetada pelo coronavírus. A princípio, o vídeo dessa semana não ia ser sobre isso. Na verdade, esse vídeo eu queria ter gravado na semana passada. Hoje é dia 15 de abril, domingo. E aí eu falei assim, não, eu vou dar uma esperada pra ver o que vai acontecer durante a semana, porque eu quero acompanhar isso aí, queria spoilers das notícias. Então eu achei melhor esperar um pouquinho. Mas aí eu pensei, não, isso não pode passar de hoje. E eu me vi um pouco assim na obrigação de vir aqui explicar e trazer alguns pontos para falar para as pessoas o que está acontecendo com a educação durante essa crise toda. Basicamente, eu queria trazer esse assunto porque eu fico acompanhando alguns comentários nas redes sociais que me mostram que as pessoas não têm noção nenhuma do que está acontecendo, de qual que é o contexto da nossa educação aqui no Brasil. E eu fico assim preocupada e indignada ao mesmo tempo. E eu acho às vezes que é falta de informação dessas pessoas. Então esse vídeo ele tem a intenção assim de ser um vídeo didático. Não quero expor a minha opinião ou então falar sobre política, que eu sei que vai ser muito difícil, mas a ideia não é essa a princípio. Mas a gente vai fazer uma análise juntos para tentar entender essa bagunça toda. E se você não é inscrito no canal, você já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo que toda semana tem vídeo novo. E me ajuda a compartilhar esse vídeo assim com outras pessoas pra gente tentar explicar pra todo mundo qual que é a nossa situação aqui. Então vamos lá. Bom, pra gente começar a nossa análise, a gente vai separar entre rede pública e rede particular, beleza? Então vamos entender primeiro qual que é o contexto aqui de Minas Gerais. Claro que cada estado assim, tem o seu contexto, mas eu vou falar o daqui, que é o que eu tenho experiência como professora. Aqui em Minas, os professores das escolas públicas estão de greve desde o dia 11 de fevereiro. E essa greve, assim, ela começou no dia 11 com algumas escolas e foi ganhando adesão, assim, de outras escolas. Foi um efeito dominó. Acabou que todo mundo concordou em entrar de greve. E quais são os motivos dessa greve, né? O que levou os professores a entrar de greve? Em fevereiro, no início das aulas, o clima já estava meio tenso, assim, já tinha um pouco de insatisfação com o governo atual. Isso porque o ano já começou com alguns probleminhas, mas vamos lá que a lista é grande, a gente vai falar um por um. O primeiro deles tem relação com a matrícula, que começou desde novembro do ano passado e se estendeu até esse ano. Por quê? Antigamente a matrícula era feita de forma presencial. Então se você quisesse matricular seu filho ou sua filha na escola, você ia na escola de interesse, levava a documentação e tentava fazer a matrícula deles lá presencialmente. Mas o governo Zema decidiu mudar esse processo todo e estipulou que agora a matrícula seria de forma online. Você deve estar pensando, gente, que ótimo, né? Modernizou o processo, parabéns. Só que não. Muitos pais relataram dificuldades em fazer esse processo de matrícula por N razões. A principal era que o site da Secretaria de Educação estava travando muito, então as pessoas tinham dificuldade de entrar e de concluir esse processo de matrícula. Além do que, né, não preciso nem falar que não é todo mundo que tem disponibilidade de ter um aparelho assim, com internet, seja um celular ou um notebook, que essa matrícula possa ser feita. Então isso também é um empecilho aí que dificulta esse processo de matrícula dos alunos. E para fechar com chave de ouro, tiveram erros muito bizarros no sentido assim, tiveram pais que matricularam o filho para estudar de dia e aí quando viram ele estava no turno da noite. Tiveram pais que matricularam o filho na escola, assim, da rua da casa deles, e o filho caiu em uma escola 20 km de distância, então esse aluno vai ter que gastar com transporte. Então, assim, coisas realmente absurdas que não aconteciam quando a matrícula era presencial. E nessa brincadeira aí, a gente teve uma queda de 13% no número das matrículas, que é um número muito considerável. Além de que isso acabou acarretando uma desorganização da escola, porque quando era presencial, a escola já tinha uma noção da quantidade de alunos que ela ia receber, ela já conseguia separar as turmas, organizar as salas. E nesse processo online, a escola não teve acesso a essa quantidade de alunos. Então, assim, foi um tiro no escuro mesmo, ela não sabia o que ela estava esperando, teve que esperar o governo passar essas informações para ela, passar a lista de chamada. Enfim, muita bagunça, muita confusão. As escolas sim, tiveram que fazer isso aqui para se organizar e foi tudo muito em cima da hora. Um outro ponto que gerou muito descontentamento entre os professores e o governo foi o processo de designação, que é quando os professores ou educadores se candidatam a cargos vagos que tem nas escolas. O que acontece? Na rede estadual você pode dar aula se você é concursado ou se você é designado.
Quando você é concursado, você tem meio que preferência para escolher qual escola você quer. Então, às vezes, você quer pedir transferência para uma outra escola e aí você vai ter preferência nisso. Se você é designado, você tem um dia para fazer essa escolha, você vai numa metropolitana, escolhe qual escola que você quer trabalhar, se tiver vaga, você conseguir, você tá naquela escola temporariamente, você assina um contrato lá de um período determinado, mas se um professor que é concursado quiser essa vaga da escola, você vai ter que sair. E esse processo se chama remoção. Geralmente, esse processo de remoção, ele sai antes do processo de designação, ou seja, eles fazem as transferências, né, dos professores concursados primeiro, já fica sabendo o número de vagas de cada escola, para depois abrir o processo de designação. Só que esse ano aconteceu o contrário. Então, o processo de remoção, ele saiu depois do processo de designação. Ou seja, tinha alguns professores designados que já tinham escolhido a escola, já estava tudo certo que eles iam trabalhar, só que aí essa transferência saiu depois, e se um professor concursado conseguir essa transferência para essa escola, o designado ele tem que sair. Então muita gente conseguiu emprego, trabalhou assim um dia e teve que ser mandado embora. Então isso também foi uma coisa que gerou muito conflito. Mas a cereja do bolo foi mesmo em fevereiro, quando os professores ainda não tinham recebido o 13º, sob a justificativa de que o governo não tinha grana para pagar. Só que foi justamente nessa época que o governo anunciou um projeto de lei que iria beneficiar os servidores da segurança pública com aumento salarial de até 42%. E isso foi o ó, porque tem 12 anos que os professores aqui de Minas estão lutando para receber pelo menos o piso nacional dos profissionais da educação, que vocês vão me desculpar, mas é uma mixaria. Só para vocês terem uma ideia, o piso nacional para uma carga horária semanal de 24 horas, ele está em torno de 2.800, e aqui em Minas a gente recebe menos de R$2.000. Então foi nessa bola de neve toda que os servidores da educação começaram a pressionar o governo no sentido de querer alguma explicação, né, por que ele estava reajustando o salário de outra categoria. Então a gente queria uma igualdade para todo mundo, né? Vai aumentar o salário, mas aumenta de todo mundo pelo menos, né? E como o governo não deu uma resposta, a gente entrou de greve. Esse é o contexto aqui de Minas Gerais. Eu sei que tem alguns estados que estão piores, mas basicamente aqui nós só tivemos o quê? 2 semanas de aula e aí já entramos de greve. Quando você entra de greve, você não precisa frequentar a escola como se fosse as aulas, né, regulares. E a comunicação dos professores, ela ficou basicamente pelas redes sociais, então pro WhatsApp, né, a gente conseguia trocar informações e conversar o que ia acontecer dali pra frente. Quando começou essa pandemia aqui no Brasil, que foi no dia 18 de março, né, que eles estipularam a suspensão das aulas, a gente já estava de greve. Acabou que esse impacto ele foi um pouco maior na rede privada, porque as aulas lá estavam regulares, só que muitas escolas já tinham previsto que poderia ter essa suspensão de aulas. Eu tenho alguns colegas que falaram assim que tiveram reuniões antes para definir e para montar uma estratégia de como seria se as aulas fossem suspensas. Algumas escolas tiveram esse preparamento, tiveram essa organização para lidar com uma possível crise. E a escola pública não, porque a gente já estava de greve antes, então nosso meio assim, de conversa ainda estava se limitando às redes sociais, ao WhatsApp, e ninguém ia encontrar, fazer uma reunião em pleno surto, né? E foi no auge do surto de coronavírus que o governo de Minas simplesmente resolveu marcar uma data de retorno dos trabalhadores, dos servidores públicos para a escola. A princípio isso seria do setor administrativo, depois ia marcar uma data para retorno das aulas. E nisso todo mundo ficou um pouco preocupado, porque por mais que o governo falou sobre o teletrabalho, ele tinha sugerido uma escala de rodízio para os servidores irem na escola. Então assim, todo mundo ficou meio sem entender. Até porque isso foi depois do depoimento do nosso presidente falando que ele não entendia o porquê das escolas estarem paradas. Então a gente ficou realmente preocupado, né, achando que as aulas iriam voltar. O que é um absurdo, gente, porque tem escolas estaduais que não tem sabão no banheiro, não tem papel higiênico, sem contar com salas superlotadas. Então assim, eu imagino que ninguém iria gostar de trabalhar nessas condições em pleno surto, né, em plena pandemia. Com isso, o Sindicato dos Trabalhadores caiu em cima do governo, falando que é um absurdo e sem chance nenhuma disso acontecer. Mas aí o governo falou o seguinte: calma, queridos, não se preocupem, as aulas vão acontecer de forma online e os alunos que não tiverem acesso, eles podem ir na escola buscar o material. Tipo assim, esquece que a Organização Mundial da Saúde está falando para não sair de casa, né? Deixa o aluno lá, sai rapidinho só para buscar o material na escola. E, gente, não dá para entender, sabe? São propostas absurdas. Sugerir EAD, ensino à distância, para a rede pública é uma piada. Ainda mais se o governo, ele busca garantir uma educação para todos. Sério, é absurdo isso. Tanto para os alunos, porque não são todos os alunos que têm condições, que
que tem acesso a um dispositivo com internet, que vão poder acessar essas aulas, não é todo mundo que tem internet. Sem contar que, em contrapartida, a gente tem os professores também. Tem professor que não sabe mexer no celular, que não sabe gravar a aula. Estipular esse retorno das aulas foi realmente uma coisa ridícula e o governo acabou voltando atrás disso tudo. Falei que não ia dar minha opinião, né? Mas não tem como, gente, não tem como. Por um outro lado, a gente teve as escolas particulares que muitas seguiram com um cronograma de aulas assim normalmente, porém de forma online. Então elas estão utilizando de plataformas em que o professor disponibiliza essas aulas, os alunos estão tendo acesso aos materiais. Mas também não é uma tarefa fácil, né, gente? Porque não é porque é escola particular que o aluno também tem uma condição econômica boa. Às vezes o aluno tá lá com bolsa, então às vezes ele não tem acesso à internet, muita gente tá de home office. Então, não é todo mundo que tem mais de um computador em casa. Então, assim, a gente tem que pensar esse lado também. E, pensando no lado do professor, não é uma tarefa fácil gravar aulas online, sério, exige muito esforço. Você tem que ter uma noção, assim, de edição de vídeo, de iluminação, para a sua aula sair com uma aula de qualidade. Então, assim, o professor ele teve que sair da sua zona de conforto para conseguir acompanhar essa abordagem, esse ritmo, né, da escola. Infelizmente, o nosso ensino aqui, ele prepara o aluno basicamente para fazer uma coisa, o Enem. Isso é muito triste porque as escolas preparam basicamente os alunos para fazer uma prova que é extremamente conteudista, ao invés de pensar em preparar o aluno para a vida. Teoricamente, é mais importante ele saber nome de composto orgânico do que ele saber pensar criticamente acerca de um assunto. E aí que tá, em meio a esse caos todo, o Ministério da Educação solta simplesmente o edital do Enem para a prova que é em novembro. Tipo assim, como se nada estivesse acontecendo. E nisso, muita gente foi questionar o ministro da Educação, cujo nome eu não sei falar, mas também não faço muita questão de saber, pra ver o que estava acontecendo, né? Pra ver se era assim, tem certeza? É isso mesmo? E a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, só não terá o Enem se cair um meteoro, fecha aspas. Eu não consigo não rir. Eu tenho que segurar. É muito... Gente, é muito absurdo. Do fundo do meu coração, eu não sei o que comentar dessa frase. Porque o ano de 2020, ele já foi cheio de tragédias aí, mas será que dá pra piorar desse tanto? Universo, é só uma retórica, tá? Não é um desafio, não. Porque só falta isso, que é um meteoro. E não satisfeito com isso, o ministro ainda continuou e deu esse depoimento aqui que vou mostrar pra vocês no Twitter. Falando basicamente que, se tiver inscrições online, é porque a pessoa tem acesso à internet, a dispositivo, então vai ter Enem sim. Tanto que, abre aspas, o Enem é uma competição e ficou difícil para todo mundo. Fecha aspas. Gente, na tempestade, todo mundo tá. A tempestade é a mesma para todo mundo. Só que tem gente que tá atravessando ela de iate, tem gente que tá de barquinho, tem gente que nem barco tem, que tá nadando. Então, assim, é uma competição muito desigual, não faz sentido nenhum isso. Isso só nos mostra o quão irresponsável e despreparado esse governo está para lidar com assuntos da educação. E qual que é a minha análise disso tudo? Parece, gente, que isso é um projeto do governo para sabotar a educação, porque não tem condição, tamanha incompetência e falta de empatia. Então, talvez seja uma forma do governo fazer a educação entrar em colapso, não sei, para favorecer as grandes empresas privadas, porque ele já mostrou que é isso que ele pretende fazer. Até porque, né, não deve ser vantajoso investir em educação, desde que o povo paga, para que você vai investir nisso? Então, nessa história, os alunos pobres, de baixa renda, vão rodar. Eu tô viajando aqui porque eu realmente tô querendo entender o que tá acontecendo, porque cada dia é uma notícia, assim, que te deixa mais perplexo. Comentários de pessoas que acham que tá tudo normal, que tinha que seguir mesmo. Ah, mas você só critica, o que você sugere? Gente, a quarentena, ela veio como um tempo de reflexão para todos os aspectos da nossa vida. Então agora, não é hora de pensar em futuro, é hora de pensar em presente e é hora da gente trabalhar nas condições que a gente tem e fazer o melhor com isso tudo. Tudo agora está levando para um caminho de capacitação dos profissionais da educação, de pensar em renovar nossas abordagens para transformar a educação, porque isso é uma coisa necessária, sabe? Já passou da hora da gente mudar isso. Se você pensar numa sala de aula 100 anos atrás, ela é praticamente igual a uma sala de aula hoje, sabe? Tem um quadro, tem as carteiras enfileiradas. Então, assim, não mudou muita coisa. A abordagem do professor ainda assim, na sua grande maioria, é tradicional, no sentido de o professor entra em sala, copia a matéria no quadro, o aluno copia no caderno, ele explica e a aula acaba. Ah, mas tem como ser diferente disso? Tem, aí que tá. A gente precisa renovar isso e transformar nossas abordagens de ensino.
E talvez seria interessante se o governo proporcionasse isso, né? Se ele fornecesse cursos de capacitação para os professores, porque muitos professores não sabem. Eu respondo perguntas diárias no canal e lá no Instagram de professores pedindo dicas de qual aplicativo que usa para editar vídeo, de como que eles podem gravar, como é que faz com a iluminação, qual câmera eu uso, enfim, várias perguntas que talvez se o governo disponibilizasse isso, um curso assim completo, sabe, passo a passo mesmo, talvez isso já seria uma ajuda inicial pra gente pensar agora, pra trabalhar agora com isso no presente. Porque tem professores assim que não tem noção nenhuma, nem de onde começar. E isso iria ajudar muito os professores. Então, ter essa preparação, ter essa base primeiro, pra depois propor coisas como o ensino à distância, é necessário. E assim, a gente não sabe o que tá por vir por aí. Eu espero que essas próximas notícias dessa semana sejam notícias boas, porque a esperança é a última que morre. Bom, gente, então é isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. A minha intenção aqui era fazer um resumo, trazer um apanhado das notícias, né, do que tá rolando mesmo. E eu queria ser mais clara e objetiva possível. Falei que não ia dar minha opinião, mas, gente, é impossível você ser professor e não ficar revoltado com tudo isso. Eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, a gente abre um debate, que é muito importante a gente discutir isso e se unir também nesse momento. Mas no mais, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.